voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério. Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui, vou gravar mais um vídeo para o canal, né, dando continuidade na história de Jesus, né? A gente está falando dos caminhos de Jesus, né? O que vai nos levar à salvação, o que nós, com quem que a gente deve aprender, né? Como alcançar a salvação, né? E Jesus, ele deixou o legado dele aqui para a gente aprender, né? Deixou para nos ensinar o que devemos fazer, né? E eu já falei no outro vídeo sobre João Batista, que já pregoava a vinda de Jesus, né? Porque ele já dizia, né? Vos batizo com água, mas após mim vem um maior do que eu, né? Que vos batizará com espírito e fogo. Então, assim, ele já deixou o legado dele ali, né? Nos ensinando como fazer. Aí depois a gente vai falar aqui sobre o batismo de Jesus, né? Ele precisava também ser batizado, por quê? Porque ele veio como homem, sujeito aos mesmos desejos carnais, né? As mesmas tentações. E isso foi para nos deixar como exemplo como nós vamos alcançar a salvação. Ele fez tudo isso para deixar para nós aprender como que eu devo fazer, como você deve fazer para alcançar a salvação, né? Então vamos lá, a gente vai falar um pouco sobre o batismo, né, de Jesus. Capítulo 3 e versículo 12 agora, tá bom? Então veio Jesus da Galileia ter com João ao Jordão para ser batizado por ele. Mas opunha-se, né? Aí ele fala, opunha-se, eu careço ser batizado por ti e ti venha por mim? Ele ficou, né? Ele era o próprio Jesus, ele precisava ser batizado por Jesus. Não, mas tinha que se cumprir, né, a palavra de Deus que já dizia, né? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, deixa por agora, porque assim convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Precisava cumprir a palavra de Deus, né, que os profetas do passado já falavam, né? E sendo Jesus batizado, saiu logo das águas, e eis que se lhe abriram os céus, e veio sobre ele o Espírito Santo em forma de uma pomba, né? E eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu filho amado a quem me comprazo, né? Ali Deus estava falando, gente, esse é o meu filho amado a quem me comprazo. Ele veio para salvar a humanidade, aqueles que estavam perdidos, né? E aí ele veio nos deixar um exemplo muito grande, né? Porque ele precisava por essa etapa. Isso quer dizer para nós o quê? Que nós temos uma etapa a cumprir na nossa vida. Em primeiro lugar, a gente tem que conhecer Jesus, né? Depois a gente tem que aceitar Ele como o único e salvador das nossas vidas. Aí depois é um processo, aí a gente tem que ser batizado nas águas para a remissão dos nossos pecados e batizado pelo Espírito Santo. Eu acredito, né, que isso aqui foi o exemplo de Jesus, que assim que ele sai das águas, ele é batizado, abre-se o céu e desce sobre ele uma pomba, o Espírito Santo em forma de uma pomba. Então eu acredito que assim que a gente desce das águas, o Espírito Santo já está ali, né, com a gente, né? Só falta a gente buscar, orar, aí vai da gente praticar. Porque muita gente acha que é só ser batizado nas águas e sabe, muitos nem voltam mais na igreja, né? É um processo, a gente tem que aprender com Jesus, né? Não é a batizar Jesus e depois não fazer mais nada, que já vai ser salvo, não, é um processo. Jesus, ele nessa terra, ele passou por um processo muito grande, muito dolorido, né? E que a gente nunca nem vai imaginar o sofrimento, o que Jesus passou. A gente, na verdade, a gente imagina, né? A gente só imagina, mas a gente não sabe o sofrimento de Jesus, né? Porque ele veio para salvar o que estava perdido, né? E ele pagou um preço por isso. Ele não merecia, ele pagou. E a gente não quer passar dificuldade. A gente quer aceitar Jesus e ter uma vida maravilhosa, né? Mas a gente não quer sofrer, não quer passar as dificuldades, os problemas do dia a dia. Aí quando os problemas começam a vir, a gente já começa a desanimar, mas a gente tem que permanecer. Porque Deus ele falou, nesse mundo tereis aflição. A gente vai ter as aflições. Só que a gente tem que permanecer, que ele venceu o mundo, a gente também pode vencer. Esse é o legado de Jesus, que a gente tem que permanecer na fé, buscando e orando, né? E aqui, assim que ele é batizado, né? Mateus, agora vai falar sobre a tentação de Jesus. Assim que ele foi batizado, ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado, né? Ele foi levado pelo próprio Espírito Santo para ser tentado. Que esse eu imagino, por quê? Porque ele veio para deixar o exemplo, porque ele veio como homem, sujeito a todos os pecados,
né? Sujeito a todas, pecado a todas tentação humana, né? Então ele precisava, era um processo que ele tinha que passar. E muitas vezes a gente não quer passar nada na vida. Qualquer probleminha nos tira da presença de Deus, não afasta de Deus. Então aqui ele passou tudo isso para nos deixar como exemplo que devemos fazer. E muitas vezes somos tentados. E muitas vezes somos levados ao deserto também. Por quê? Porque é no deserto que você encontra Deus. É no deserto que você busca Deus em espírito e em verdade. Porque se a situação estiver boa, você se batizou e tudo acontece maravilhoso, nada de ruim acontece na sua vida, que é assim que o cristão acha: eu vou aceitar Jesus, vou ser batizado e a minha vida vai mudar totalmente, vai ser uma maravilha. E não é bem assim, né? Porque no mundo tereis aflição. Só que a gente tem que permanecer firme, acreditando nas promessas que eles não de Deus, né, que eles não deixou. Então vamos lá ler agora sobre a tentação de Jesus. Então foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando ao tentador, disse-lhe: se tu és filho de Deus, manda-te que essas pedras se transformem em pão. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus, que sai da boca de Deus. E muitas vezes nós somos tentados todos os dias, né? A gente está passando provações, dificuldade. Hoje nós estamos vivendo um caos aí de coronavírus, outras enfermidades. Eu creio que isso é praga também, é peste, porque o ser humano, a palavra de Deus diz que o amor de muitos esfriariam, e hoje a gente vê que as pessoas não têm mais temor, elas, sabe, agora num caos desse que a gente tinha que estar buscando, jejuando e orando, e muitos se afastaram de Deus, né? Porque não é Deus que precisa de nós. Se nós não fazer nada, se nós não buscar, tem outros que vai fazer. Nós precisamos de Deus, então porque a gente tem que buscar, tem que estar orando, tem que estar jejuando, né? E para resistir às tentações, cilada do diabo, porque ele prepara a cilada toda hora pra gente, né? Porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem. A gente tem se preocupado muito com o alimento, né? Carnal, com as coisas materiais, né? E tem esquecido de Deus, né? A gente tem que buscar Deus sobre todas as coisas. Deus tem que estar em primeiro lugar em nossas vidas, que a demais coisa Ele vai nos acrescentar. E muitas vezes a gente desanima, porque a gente está sempre querendo mais, nunca está satisfeito com aquilo que a gente tem, né? E está sempre buscando. Não importa a situação que você esteja passando. Olha o que Jesus passou por mim, por você, né? Olha a situação que Ele passou por mim, por você. E a gente não quer passar nada. A gente qualquer coisinha se afasta da presença de Deus, se afasta da igreja. A gente tem que aprender que tem que orar mais, tem que buscar mais. Por isso que Deus permite que a gente vá até o deserto, desça até o deserto. Por quê? Porque é no deserto que você lembra que existe Deus, que você é dependente de Deus e que só Ele pode te ajudar. Tem situação que você passa na sua vida que você sabe que ninguém pode te ajudar. Nem você mesmo com a sua força, só Ele pode te ajudar. Aí é onde que você lembra da palavra de Deus e começa a pedir misericórdia de Deus, começa a buscar Deus em espírito e em verdade. Quando a gente faz isso, quando a gente está no fundo do poço, quando a gente está passando pelo deserto, é nessas horas que você lembra de Deus e lembra da palavra de Deus. Por isso Ele permite que a gente passe. Porque se estiver tudo bem na minha vida, tudo bem na sua vida, a gente não lembra nem de agradecer a Deus, né? A gente tem que ter uma vida de comunhão com Deus, jejum, oração, consagração. Isso é a vida do cristão, né? E a marca do verdadeiro cristão, infelizmente, é perseguição. Se está tudo bem na sua vida, que nada acontece, que Satanás não se incomoda com você, é porque você não deve estar bem com Deus. Porque quando a gente está buscando a Deus, que a gente está orando, que a gente quer aprender de Deus, quer alcançar a salvação, né? Aí Satanás, ele vai tirar sua paz, ele vai te perturbar, ele vai usar família, ele vai usar filhos, né, para tirar você da presença de Deus. E vários outros tipos de problema que a gente tem. Às vezes você ora por uma causa na sua vida, anos vem orando e nada acontece, aí você já começa a desanimar. Senhor, eu busco pela minha família, eu jejuo, eu oro, eu me consagro, eu não vejo mudança, eu só vejo eles retroceder, né? Olhar para trás, meu Pai.
E muitas vezes você também se sente, não vou falar não, que seria hipocrisia minha, que já não passou da minha cabeça, não está de largar tudo, Deus. Porque eu faço, eu não vejo nada acontecer, tudo que eu vejo é ao contrário. Eu vejo acontecer ao contrário, mas a palavra de Deus que meus filhos é herança do Senhor, ensinado do Senhor Jesus. É nessa palavra que eu tenho que acreditar, é na palavra do Senhor Jesus, né? E Satanás, o que ele faz? Ele usa muitas vezes, a maioria das vezes, ele usa a própria palavra para te desanimar. Ué, você está buscando, está jejuando, está se consagrando, né? E nada de bom está acontecendo na sua vida. Olha aí a sua família, olha aí seus filhos, né? Isso, para não tirar, porque isso passa sim, passa na cabeça da gente. Satanás, ó, ele buzina na cabeça da gente, né? Isso, olha a situação da sua família. Isso dá tristeza, né? Dá tristeza, muita tristeza na gente. Mas o que tem que prevalecer na minha vida? A gente é carne. A tristeza vai vir, a mágoa vai vir. Você não pode deixar essa mágoa tomar conta da sua vida, né? Você tem que aprender a perdoar. Você tem que aprender a conviver e crendo em Deus que aquela situação vai mudar. É isso, Senhor. E que o Senhor, e pedir a Deus sabedoria, entendimento, inteligência, conhecimento que vem da parte dele para nós, saber lidar com a situação que a gente está passando, mas com sabedoria que vem da parte de Deus, não com a minha sabedoria, não com o meu conhecimento, mas com a sabedoria e conhecimento que vem da parte do Senhor, porque Ele nos ensina como fazer, está escrito como fazer, né? E a gente tem que permanecer fiel, firme, né? E aqui também, aqui ó, e disse-lhes, e aí ele não conformado, o diabo não se conformou, aí levou. Então, pessoal, né, já estamos terminando esse vídeo, né, mas a gente vai estar dando continuidade depois no próximo vídeo, aí falando sobre as escolhas dos discípulos, sobre os primeiros discípulos, né, que fica no Mateus 4:12 em diante, né, ali fala sobre Jesus, ele desce do monte, né, e vai até a Galileia, e ali ele começa a escolher os próximos discípulos dele, são os apóstolos, né, que vai ter continuidade à obra dele. Eu agradeço a vocês, espero que vocês acompanhem, né, junto comigo ali, né, e a gente vai aprender um pouco sobre os discípulos, sobre as escolhas dele, né, vai aprender, porque ele é os primeiros discípulos de Jesus, que ele começa mesmo a obra dele ali, escolhendo seus discípulos, para dar continuidade ao trabalho dele quando ele se for, né, e a gente vai estar estudando sobre isso, tá, que fica em Mateus 4 ainda, mas no capítulo 12 em diante. Tchau, pessoal, eu agradeço a vocês, né, por mais oportunidade. Peço a vocês, deixem um like, né? Se inscrevam no canal, tá? Para me ajudar aí, tá bom? Então, beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.